Olá então, povo, prazer, meu nome é Rafael, sou professor de matemática ali do Alfa Visão e hoje a gente vai ver então uma revisãozinha aí para PS de matemática, tá? Vamos dar ali então? Então, seguinte, vamos relembrar algumas coisinhas, tá? A primeira coisa que a gente vai relembrar é o fator comum e evidência. Então, a gente tem aí uma expressão, a gente precisa ver qual que é o fator comum. Nesse caso, o fator comum seria o A, e fator comum, como o próprio nome diz, a gente coloca em evidência, tá? Então, os fatores comuns são A's, a gente vai colocar em evidência, como se a gente fizesse a distributiva, só que ao contrário, né? E aí, então, é isso aí, tá? Então, só pra gente relembrar, como que encontra os caras que estão dentro dos parênteses ali, tá? Então, o fator comum seria o A, a gente pega o AX e divide pelo fator comum, que é o A. AX dividido por A vai resultar no X, tá? Mesma coisa para outro cara, eu vou pegar o AX, AY agora dividir por A, e isso vai dar o valor de Y, tá? Essa primeira parte ali, a parte da esquerda, a gente chama ele de forma parcelada. Lembra quando eu faço uma parcela, por exemplo, quando seus pais parcelam alguma compra, a soma resulta no valor final, né? E a forma fatorada é quando a gente transforma em multiplicações, resultando no valor final. Belezinha? Vamos seguir então. Vamos pegar esses exemplinhos e tentar fazer aí juntos, tá? Deixa eu pegar aqui e vamos dar. Vou colocar aqui pra gente fazer juntos. Então, a primeira coisa que a gente tem é esse 7g e menos 28. Bom, vocês concordam comigo que o 28 ele é 7 vezes 4? E aí quem que vai ser o fator comum então? Vai ser o 7. O fator comum eu coloco em evidência. Para ver quem está dentro do parênteses, eu pego 7g e divido por 7. Isso vai resultar em g. Pego o menos 7 vezes 4, divido por 7. Isso vai resultar em menos 4. E aí fechou. Beleza? Não tem segredinho não. Vê o fator comum e coloca em evidência, tá? No segundo caso ali que tem algumas letrinhas que podem nos atrapalhar, né? Mas não vai atrapalhar não. Ó, primeiro eu vou ver se no número, tem algum número que a gente pode colocar em comum? Não, né? 4 e 5 não tem nada em comum. Mas as letrinhas tem, tá? Se vocês repararem, tem A nas duas parcelas ali, né? E aí, então, o fator comum eu vou colocar em evidência. O A eu vou colocar em evidência, tá? A gente sempre vai pegar o de menor expoente, tá? Nesse caso, o de menor expoente seria o A na 1. Então, o fator comum eu coloco em evidência. E aí, lembra que eu falei para vocês, eu vou pegar o primeiro fator aqui, dividir por A, e esse vai resultar no cara dentro do parênteses, tá? Então, 4A na quinta B ao cubo dividido por A vai ser 4A na quarta B ao cubo. 5A dividido por A, isso vai ser 5. E aí, fechou essa nossa fatoração, tá? E o terceiro e último exemplo aqui de fator comum. Primeiro, vocês concordam comigo que o 15 ele é 3 vezes 5? E que o 21 ele é 7 vezes 3? Concorda que o fator comum seria o 3? Então, vamos lá, vou colocar o fator comum do número que é o 3. Agora, o fator comum do x, lembra que eu acabei de falar para vocês? O fator comum das letrinhas sempre vai ser o de menor expoente. O de menor expoente, nesse caso, seria o x na 3. Então, pega o x na 3. E aí, fechou. 15x na quarta dividido por 3x ao cubo. 15 dividido por 3 vai ser 5. X na quarta dividido por x ao cubo vai ser x na 1. Menos 21x ao cubo dividido por 3x ao cubo. Menos 21 dividido por 3 vai ficar menos 7. E x ao cubo dividido por x ao cubo vai ser 1. Então, acabou aí a nossa fatoração. Nosso fator comum é evidência. Beleza? Próximo caso que vai cair é o agrupamento, tá? Então, o que é o agrupamento? Tem algum fator comum que é de todos ao mesmo tempo? Não. O que a gente vai fazer? A gente vai agrupar. Naquele primeiro grupinho ali, tem o fator comum que é o A. O fator comum a gente coloca em evidência. O A ele vai ficar multiplicando x mais y. No segundo grupinho, mesma ideia. Tem o fator comum que é o B. E fator comum a gente coloca em evidência. E aí o B ele vai ficar multiplicando x mais y, tá? Agora, se vocês repararem, tem outro fator comum que seria o x mais y. E fator comum a gente vai colocar em evidência. Na primeira parcela, o x mais y está multiplicando o A. E na segunda parte, ele está multiplicando o B, tá? Então, o x mais y vezes A mais B. Esse é o caso do agrupamento. Fechou? E então, vamos fazer outros exemplinhos de agrupamento juntos. Vamos lá.
pegar aqui. Vamos dar. Então, nosso primeiro cara ali, ó. Bom, primeiro agrupamento ali, nosso primeiro grupinho. Quem que são os fatores comuns? Tem o 2 e tem o A também. O 2A, ele está multiplicando quem na nossa primeira parcela? Está multiplicando x. Na segunda parcela, ele está multiplicando menos y. Tranquilinho? Vamos lá para o segundo grupinho. No segundo grupinho, o fator comum é o 3b. O fator comum eu vou colocar em evidência. O 3b está multiplicando x na primeira parcela, menos y na segunda parcela. Se vocês repararem agora, a gente tem o x menos y que é comum. Fator comum eu vou colocar em evidência. O x menos y está multiplicando quem na primeira parcela? 2a. O x menos y está multiplicando quem na segunda parcela? É o 3b, concorda comigo? E aí, fechou. Esse é o caso do agrupamento, tá? Vou fazer mais dois exemplinhos juntos aqui com vocês. Agrupando, então, nosso primeiro grupinho, o fator comum seria o y. O y ele está multiplicando quem na primeira parcela? É o v. Na segunda parcela, ele está multiplicando y, porque y vezes y dá y ao quadrado, né? No nosso segundo grupinho, vamos lá, fator comum vai ser o u. O u ele está multiplicando na primeira parcela o v, e na segunda parcela ele está multiplicando o y. E aí, se vocês repararem agora, a gente tem v mais y, que é comum, e aí o v mais y a gente vai colocar em evidência. Na primeira parcela, o v mais y está multiplicando o y, e na segunda parcela, o v mais y está multiplicando o u, tá? E aí, então, esse seria a fatoração dele. Tranquilinho? Vamos para o terceiro e último exemplo. Nosso primeiro grupinho, os fatores comuns são o m e o n. Lembra que a gente sempre pega de menor expoente. Nesse caso, eu vou pegar o m na 1 e o n na 1. Beleza? O mn, ele está multiplicando quem na primeira parcela? Ele está multiplicando 2 vezes m, concorda comigo? Na segunda parcela, o mn está multiplicando o menos n menos m. Beleza? Vamos para o segundo grupinho. No segundo grupinho, tem algum fator comum? Não tem, né? Então, só copia ele ali. Beleza? Mas se vocês repararem, agora a gente tem o 2m menos n, que é comum. Fator comum eu vou colocar em evidência, tá? Então, 2m menos n, ele está multiplicando quem no nosso primeiro fator? mn. mn. E nossa segunda parcela ali, ele está multiplicando 1, né? Porque é só ele mesmo, beleza? E aí, fechou. É isso aí. Essa é a parte aí de agrupamento, né? Vamos seguir então. O que mais que a gente viu? Bom, o quadrado da soma. O quadrado da soma é o quadrado de uma soma, né? Então, lembra que elevar um cara ao quadrado é multiplicar ele por ele mesmo, de boa? Então, a mais b ao quadrado é a mais b vezes a mais b. E aí, se a gente fizer a distributiva, a gente vai encontrar em primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, tá? Então, olha só, fazendo distributivo ali, tá? Fazendo chuveirinho, a vezes a quadrado, a vezes b dá ab, b vezes a vai dar ab, e b vezes b vai dar b ao quadrado. AB mais AB, isso resulta em 2AB. Por isso que o A mais B ao quadrado é primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro e o segundo, mais o segundo ao quadrado, tá? Então, é legal decorar. Se vocês não decorarem, é só aplicar a distributividade, tá? Aplicar o chuveirinho. Então, um exemplinho aí. Se eu quero o x mais 4 ao quadrado, vai ficar primeiro ao quadrado, é o x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro e o segundo, 2 vezes x vezes 4, 2 vezes 4 vai dar 8, então vai resultar em 8x, mais o segundo ao quadrado, 4 ao quadrado é 16. Show de bola? A gente pode ver também a representação geométrica disso, tá? Olha só, se a gente tem o x mais 4 ao quadrado, lembra que o lado ao quadrado é a área de um quadrado, né? L ao quadrado é a área de um quadrado. E a gente pode reparar, então, que a área desse quadrado vai ser a soma de todas essas areazinhas aí. Olha só, essa primeira parte aqui que eu estou mostrando... Ui, meu mouse não aparece para vocês, tá? Mas o quadradinho, o retangulinho ali da esquerda, da partezinha esquerda de baixo, a área dele vai ser x vezes x, que é x ao quadrado. Do carinha em cima dele vai ser x vezes 4, é um retângulo.
E a área de retângulo a gente faz base vezes altura. X vezes 4, 4x. Do retangulinho da direita de baixo vai ser 4 vezes x também. Calcular a área de retângulo é base vezes altura. E o carinha que faltou ali no meio, a área dele vai ser 4 vezes 4. 4 vezes 4 vai dar 16. Então, se a gente fizer esse x mais 4 ao quadrado, que é a área desse cara, é só somar o x quadrado mais 4x mais 4x, que vai dar o 8x mais 16. Então, essa é a forma geométrica aí que a gente pode enxergar o quadrado da soma, tá? O quadrado da diferença é a mesma ideia, tá? A menos b ao quadrado é a menos b vezes a menos b. E isso resulta em primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Tranquilinho? Caso vocês não lembrem como fazer, é só aplicar a distributividade, tá? Aplicar o chuveirinho. A vezes a vezes menos b vezes a, menos b vezes menos b. E aí, o menos ab com menos ab resulta em menos 2ab. Top? Tranquilinho? Show de bola? E ali era a menos b ao quadrado. Foi mal, tem um errinho aí, tá? Mas vamos seguir. Então, isso era tudo de matemática 1. Vamos para a matemática 2 agora. Vamos ver as diagonais de polígono. Olha só. Se eu olhar as diagonais saindo daquele vérticezinho ali, ele tem 3, concorda comigo? A gente está vendo um hexágono, beleza? Então, os diagonais que saem desse vértice, ele só não vai ter diagonal saindo do carinha que está do ladinho dele, porque senão seria o lado. Não vai ter diagonal saindo para o outro ladinho dele, que também seria o lado, e também não vai ter diagonal saindo daquele próprio vértice que a gente está tirando, né? Então, o número de diagonais de um polígono vai ser n vezes n menos 3 dividido por 2. O n é a quantidade de vértices que a gente tem. O n menos 3 é a quantidade de diagonais que saem de cada vértice. O n menos 3 de novo. Não vai sair vértice não vai ter diagonal com o próprio vértice, com o carinha que está do lado dele e com o carinha que está do outro lado dele, beleza? Então, e dividido por 2, porque o cara que sai de um vértice e chega no outro, ou sai desse cara e chega nesse mesmo, é o mesmo vértice, então por isso que a gente divide por 2, tá? Então, essa é a formulazinha de diagonais de um polígono. E aí, então, uma questãozinha da apostila de vocês, tá? Ele pede pra gente calcular o número de diagonais desses dois polígonos. E aí eu vou fazer rapidinho aqui, só para a gente ter como exemplo, tá? Então, calcule o número de diagonais dos polígonos a seguir, diagonais de um hexágono. Vamos lá. Lembra que o número de diagonais, então, é n vezes n menos 3 dividido por 2. Um hexágono ele tem 6 lados, então vai ser 6 vezes 6 menos 3 dividido por 2. Isso vai ser 6 vezes 3 dividido por 2. 6 vezes 3 vai dar 18, dividido por 2, isso vai ser 9. Então, o hexágono ele vai ter 9 diagonais, tá? Isso era da letra A. Da letra B, é do icoságono. O icoságono ele tem 20 lados. Então, a gente vai fazer D é igual a 20 vezes 20 menos 3, dividido por 2. Beleza? 20 menos 3, isso vai ser 17. Tudo isso dividido por 2. A gente pode dar uma simplificadinha, tá? 20 dividido por 2, isso vai dar 10. E 10 vezes 17, 170. Então, o icoságono, ele tem 170 diagonais. Tranquilinho, povo? De boa? É isso aí, tá? E aí, agora, vamos para mais algumas coisinhas aí. Bom, a última parte aí que vai cair na prova de vocês é sobre os paralelogramos, tá? Então, o que a gente pode falar dos paralelogramos? Os paralelogramos, eles têm os lados opostos paralelos, além disso, os lados opostos paralelos e congruentes, né? E os ângulos opostos congruentes também. Congruente significa que tem a mesma medida, tá? Então, por exemplo, o lado AD, ele tem a mesma medida do lado BC. O lado AB, ele tem a mesma medida do lado DC. E o ângulo A, ele tem a mesma abertura do ângulo C. Além disso, o ângulo B, ele tem a mesma abertura do ângulo D, tá? Tem mais algumas coisinhas do paralelogramo que são interessantes. Se a gente somar o ângulo C com o ângulo B, isso tem que dar 180 graus, tá? Isso vem naquela parte que vocês já viram nesse ano, que é aquelas retas paralelas cortadas por uma transversal, os ângulos pequenos e eles são todos iguais, né?
Então, se a gente prolongasse o DC ali, a gente ia ver que aquele ângulozinho que formou do lado do ângulo C, ele vai ser exatamente igual ao ângulo B de cima, tá? Então, por isso que esses caras somam 180 graus. E aí, então, uma classificação que é importante você saber é esta daí. Olha só. Bom, quando a gente está falando de paralelogramo, a gente está falando de losango, de quadrado, de retângulo também, tá? Por quê? O paralelogramo ele tem lados opostos paralelos e congruentes, tá? O retângulo, os lados dele são todos paralelos e congruentes, os opostos, né? Todos os ângulos opostos um com o outro também são iguais, então o retângulo ele é um paralelogramo. O quadrado também é um paralelogramo e um losango também é um paralelogramo, tá? Uma parada muito importante também é que o quadrado ele também é um retângulo, porque lembra que o retângulo ele é um reto ângulo, ele tem todos os ângulos retos, e o quadrado ele tem todos os ângulos retos, tá? O losango, por exemplo, ele tem todos os lados iguais, tá? O quadrado tem todos os lados iguais, então ele também é um losango, tá? O trapézio, a definição dele é que ele tem duas bases paralelas. O losango, se o paralelogramo ele tem os lados opostos paralelos, ele tem dois lados opostos paralelos, tá? Uma coisa importante é que todo paralelogramo é um trapézio, mas nem todo trapézio é um paralelogramo, tá? Todo losango é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um losango, beleza? Então, essas são as definições importantes aí pra gente, beleza? Essa questãozinha tá na apostila de vocês, vou fazer junto com vocês rapidinho aqui, só de exemplo, só para exemplificar, e vamos dar. Determine os valores de x e y indicado no paralelogramo, tá? Bom, lembra que os lados opostos eles são sempre iguais, tá? Então o y a gente já sabe que é 6. Mas uma coisa importante é sobre os ângulos, tá? Os ângulos opostos eles são sempre iguais, então o ângulo x ali seria 45 graus também. Beleza? Uma coisa importante, ele não pediu o ângulo D, mas vamos achar. Como eu falei para vocês, a soma dos ângulos, um que está do ladinho do outro, eles sempre dão 180 graus, tá? Então, para dar 180 graus, falta 135. Então, esse ângulo D, ele vale 135. E o ângulo B, ele também vale 135, porque os ângulos opostos, eles sempre são iguais, tá? Bem tranquilinho, bem de boas. Fazer só mais um exemplinho, também está na apostila de vocês. Agora ele me dá um losango, mas lembra que um losango ele também é um paralelogramo, tá? Então, quadriláteros seguirão um losango, determina os valores de x, y e z. Bom, primeiro eu vou encontrar o valor de x. Lembra que os ângulos opostos são iguais, então eu sei que o 3x menos 15 ele é igual a 2x mais 5, beleza? Então eu vou deixar os x de um lado e os números do outro. 5 mais 15. 3x menos 2x, você é x. E 5 mais 15, você é 20. Beleza? Agora que eu sei o x, eu sei quem que é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo, ele vai ser 2 vezes 20, 2 vezes x, mais 5. 2 vezes 20 vai dar 40, 40 mais 5 vai dar 45. Lembra que eu falei para vocês que os ângulos que estão um do ladinho do outro, eles têm, a soma deles tem que dar 180? Se esse cara vale 45, o z ele vale quanto? Z mais 45, você tem que dar 180 graus. Então o z ele vale 135 graus. Tranquilinho? E se o z vale 135, lembra que os caras que são opostos, eles também valem, eles não são iguais, né? Então se o z vale 135, o y ele vale 135 também. Fechou, povo? Eu acho que era isso que a gente tinha de exemplos. Então é nóis, qualquer coisa. É isso aí, tá? Então fechou? Boa prova aí pra vocês. É nóis, tá?